Imaginem-se em uma noite fria de inverno em uma aldeia medieval. Do lado de fora, o vento gelado sopra impiedosamente, enquanto a neve se acumula ao redor de uma modesta cabana. Dentro, a família se reúne em torno de uma pequena lareira, todos envoltos em várias camadas de roupas e cobertores, mas ainda assim, a fumaça sai de suas bocas. Conseguiriam enfrentar tais condições? Hoje, enfrentamos o frio com um chá quente ao lado do aquecedor, mas para nossos antepassados, o inverno era um verdadeiro teste de sobrevivência. Para eles, essa estação simbolizava escuridão e medo, associada à velhice, à pobreza e, muitas vezes, à morte. Se a comida não fosse suficiente ou se um inverno especialmente severo chegasse, o risco de fome, doenças e até mesmo a morte nas neves era real. Como então as pessoas na Europa medieval conseguiam atravessar os duros meses de inverno sem eletricidade, aquecimento central, janelas isoladas ou supermercados? Neste filme, vamos juntos explorar os frios invernos medievais. Vamos descobrir como se aqueciam, onde moravam, o que comiam, como se vestiam, quais eram seus trabalhos e atividades, como se uniam em comunidade e fé, e como as condições variavam entre ricos e pobres, além de diferentes regiões da Europa. Conheceremos a engenhosidade e a resistência de nossos ancestrais, que mesmo sem as comodidades modernas, conseguiam enfrentar anualmente essa estação tão difícil. As habitações das pessoas comuns eram simples, mas funcionais. As cabanas rurais, geralmente com apenas um cômodo de cerca de 10 meteceros, abrigavam famílias numerosas, muitas vezes com 10 ou mais membros. Durante os frios intensos, o gado também compartilhava o espaço sob o mesmo teto. Conviver com os animais não era apenas comum, mas prático. O calor dos corpos de vacas, cabras e porcos ajudava a aquecer o ambiente, evitando que a casa e os próprios animais congelassem. Uma casa pequena era mais fácil de aquecer, sem luxos, mas ideal para manter o calor no inverno. Aquecimento era feito por meio de lareiras abertas. No centro da sala, um fogo queimava em uma lareira de pedra ou barro, cujas bordas, frequentemente revestidas de pedras, acumulavam calor. No início da Idade Média, chaminés quase não existiam. A fumaça saía por uma abertura no telhado ou uma pequena janela, garantindo ventilação, mas também deixando o ar frio entrar. Por isso, no inverno, as pessoas tentavam vedar suas casas o máximo que podiam. Fendas e janelas eram preenchidas com musgo, palha ou trapos velhos, para minimizar a entrada do vento gelado. Janelas de vidro eram um luxo para a nobreza, e mesmo assim, raramente vistas. A maioria das aberturas era coberta com persianas de madeira ou pergaminho. Na Catedral da ilha de Magelone, no sul da França, as janelas eram fechadas no inverno para limitar as correntes de ar. A isolação das casas era quase inexistente, e muitas vezes dentro delas fazia tanto frio quanto do lado de fora. Não é surpresa que os camponeses medievais dormissem de toucas, já que o calor escapa principalmente pela cabeça, e assim se protegiam. Com carvões e pedras aquecidas, eles também criavam almofadas térmicas rudimentares. A pedra aquecida era cuidadosamente envolta em panos e colocada na cama para aquecer o espaço antes de dormir. Todas as manhãs era necessário reacender o fogo e secar as roupas encharcadas pelo frio da noite. Um grande desafio era encontrar o equilíbrio entre o calor e a fumaça. A abertura no telhado precisava ser ampla o suficiente para permitir que a fumaça saísse, mas isso também fazia com que o ar quente escapasse. Por outro lado, se a abertura era pequena, o calor se mantinha, mas o ambiente se enchia de fumaça, criando um desconforto irritante. Assim, muitos optavam pelo menos pior, preferindo a fumaça ao frio cortante. Aquecer toda a casa era uma tarefa quase impossível. Perto do fogo, a temperatura era agradável,
mas a poucos passos a sensação era de congelamento. O homem medieval tinha seus truques para se aquecer. Mantinha-se o mais próximo possível do fogo, usava várias camadas de roupas dentro de casa e buscava aquecer tudo ao seu redor. As pessoas mais pobres frequentemente utilizavam recipientes portáteis com carvões, conhecidos como braseiros, que colocavam aos pés. No entanto, essas soluções improvisadas traziam um grande risco de incêndio e muitas residências acabavam em cinzas. As casas mais abastadas contavam com lareiras de pedra e, mais tarde, com chaminés, proporcionando um aquecimento um pouco mais eficaz. Em algumas partes da Europa, já no final da Idade Média, surgiram os fogões que irradiavam calor por longos períodos, mas eram um luxo reservado apenas aos nobres. A maioria das pessoas lidava com o fogo aberto e contava com o bom senso camponês. Apesar de todos os esforços, as casas continuavam frias. As famílias costumavam dormir juntas em uma montanha de cobertores e peles, apertadas umas contra as outras para compartilhar o calor. Todos se vestiam bem para a noite. A touca noturna era comum, assim como as meias de lã e as proteções para os pés, além de várias camadas de roupas sob o edredom. Os animais de estimação também ajudavam a aquecer o ambiente. Em algumas localidades, um cão era deixado entrar à noite para aquecer a casa, enquanto em outras, até um bezerro ou uma cabra dormia no mesmo cômodo. É fácil imaginar que um espaço repleto de pessoas, animais e fumaça não era exatamente higiênico. A fumaça ardia nos olhos e a fuligem cobria as paredes. No entanto, nossos antepassados estavam acostumados a condições adversas e demonstravam grande resiliência. Com a chegada do outono, seu calendário interno se preparava para o período difícil. Gradualmente, adaptavam-se ao frio e diminuíam o ritmo de vida. O inverno era encarado como uma realidade anual a ser suportada. Boas reservas de alimentos eram essenciais para sobreviver. Na Idade Média, as pessoas sabiam que o que conseguissem armazenar no outono seria crucial para combater a fome no inverno. O inverno começava após a festa de São Miguel e se estendia até a Candelária. Como os calendários registravam, eram muitas semanas sem crescimento nos campos e sem colheitas frescas. Desde o verão e o outono, os camponeses trabalhavam arduamente para conservar e armazenar o máximo que podiam. Para o inverno, faziam reservas de frutas secas, carnes curadas ou defumadas, barris de grãos e farinha, leguminosas e vegetais mantidos na adega. As donas de casa fermentavam repolho, pepinos e outros vegetais em barris, garantindo que se mantivessem comestíveis por meses. As ervas eram secas sobre a lareira, e os grãos eram armazenados em espigas ou a farinha em grandes caixas e jarros. Era essencial proteger os alimentos da umidade, roedores e mofo, garantindo que eles se mantivessem em bom estado até a chegada da primavera. Nas habitações medievais, muitas vezes eram criadas pequenas adegas ou buracos no chão, onde o frio se mantinha constante. Nesses locais, raízes, cenouras, nabos e beterrabas podiam ser guardados por meses sem se deteriorar. Hoje, essas geladeiras improvisadas são conhecidas como tanques ou adegas. A carne, sendo um bem precioso, se deteriorava rapidamente e, portanto, precisava ser tratada logo que era abatida. Com a chegada das primeiras geadas, chegava também o momento do abate. Durante dezembro ou janeiro, se a família tivesse um porco, o matava e, em um único dia, processava toda a carne. Parte dela era salgada, outra defumada, e do restante se produziam itens duráveis, como bacon, banha ou linguiças. Cada parte do animal era aproveitada ao máximo. O sangue era utilizado para fazer morcela, as tripas se transformavam em linguiça, e a pele e os ossos eram usados para fazer salesson. Assim, garantiam pelo menos uma fonte de proteína animal para atravessar o inverno.
As pessoas tinham consciência de que a gordura e a carne proporcionavam energia e aquecimento. Por isso, até as famílias mais humildes se esforçavam para realizar pelo menos uma vez ao ano o abate do porco, muitas vezes em conjunto com outras famílias. Nos calendários medievais, dezembro era reconhecido como o mês do abate, uma atividade tradicional dessa época. A carne salgada era armazenada em barris ou baldes na adega fria, esperando que durasse. O processo de defumação não apenas secava a carne, mas também a preservava com a fumaça. Os pedaços defumados eram pendurados sob o teto da sala, onde a fumaça da lareira ajudava a conservar ainda mais. Aqueles que podiam caçar reabasteciam seus estoques com carne de caça, como coelhos, aves ou peixes, que eram consumidos imediatamente, salgados ou secos para uso posterior. Contudo, para as pessoas simples, a base da alimentação no inverno eram os grãos e os vegetais, e não a carne. O fundamental era ter grãos suficientes para produzir farinha, que era usada para assar o pão, alimento essencial do dia a dia. Para os mais pobres, o pão escuro de centeio ou cevada. Para os abastados, o pão claro de trigo. Nos fornos rurais, assavam-se grandes pães que se conservavam por vários dias, além de tortilhas feitas no fogo. A alimentação incluía mingaus e sopas provenientes dos estoques. A sopa mais comum era chamada gelito, ou potage, uma mistura densa de tudo que havia à disposição em uma única panela. No caldeirão sobre o fogo, colocava-se água, mingau ou farinha, ervilhas secas, feijão, lentilhas, cebola e, eventualmente, vegetais de raiz picados dos estoques, como cenouras ou pastinacas. Tudo isso cozinhava por longas horas até se transformar em um mingau ou sopa espessa, levemente temperada com sal e ervas como salsa, orégano e tomilho, dependendo do que a dona de casa tinha à mão. Essa sopa de vegetais de inverno variava a cada dia, de acordo com os ingredientes disponíveis. Às vezes, a dona de casa até acrescentava frutas secas, como maçãs ou ameixas, para enriquecer o prato com vitaminas. Também havia a crença de que consumir frutas cruas no inverno poderia ser prejudicial à saúde, por isso era preferível cozinhá-las um pouco. Quando a família tinha leite, costumavam preparar queijo e manteiga antes do inverno, a fim de conservar esses alimentos por mais tempo. Um pedaço de queijo era frequentemente adicionado ao mingau, trazendo sabor e gordura. Os ovos das galinhas também eram utilizados. Se as galinhas botavam no inverno, os ovos eram incorporados aos pratos ou guardados em uma salmoura de cal. Muitas pessoas também produziam cerveja ou hidromel, pois a água poderia ser imprópria para o consumo. A cerveja quente ou vinho aquecido com especiarias traziam um aconchego extra nos dias frios. Para a nobreza e os abastados burgueses, a situação era bastante privilegiada. Em suas mesas, a carne nunca faltava, nem mesmo nos meses mais frios do inverno. Eles possuíam rebanhos maiores e boas reservas. Podiam caçar nas montanhas ou adquirir carne de caça. As cozinhas dos senhores estavam repletas de cervos, javalis, perdizes, fazões e peixes, todos preparados fresquinhos para os banquetes. Quando o senhor permanecia mais tempo no castelo, os súditos se encarregavam do abastecimento, trazendo tributos e aluguéis em forma de produtos. Durante o Natal, os senhores recebiam dos camponeses ovos, queijos, grãos e aves extras. A alimentação dos ricos no inverno seguia as orientações dos médicos da época. De acordo com a teoria dos 4 humores, a umidade do corpo aumentava no inverno, provocando apatia e frio. Assim, pratos quentes e secos eram recomendados para equilibrar essa umidade. Vinhos tintos suaves e carnes quentes, como carneiro, cordeiro, assados gordos ou pombos, eram vistos como remédios para a letargia do inverno, segundo os estudiosos medievais. Além disso,
Os abastados consumiam bastante queijo, manteiga, figos, uvas e especiarias para aquecer o corpo contra o frio. Já os pobres apenas podiam sonhar com tais banquetes. Para eles, o que bastava era uma sopa espessa de legumes acompanhada de um pedaço de pão escuro. Se tivessem sorte, um pouco de bacon ou linguiça poderia ser adicionado para dar um sabor extra. Os meses de inverno também eram marcados pelos dias de jejum cristão. A igreja exigia abstinência durante o advento e na pré-primavera, antes da Páscoa. Assim, em determinados dias, a carne era totalmente proibida. Contudo, durante o Natal, muitos compensavam essa restrição. O Natal se estendia por 12 dias, da véspera até o dia de Reis, em 6 de janeiro, e nesse período, o trabalho geralmente era suspenso. Era a festa mais longa do ano, perfeita para celebrações. Nas casas dos senhores, elaborados banquetes eram servidos. E, ocasionalmente, o senhor convidava alguns súditos escolhidos da aldeia para a ceia. Crônicas relatam que, por exemplo, na Inglaterra do final da Idade Média, um camponês sortudo poderia levar 2 amigos ao castelo para comer e beber à vontade, enquanto 2 grandes velas queimavam. Outros camponeses, supostamente, poderiam levar o quanto conseguissem carregar da mesa do senhor. Para os pobres, isso representava uma rara mudança no cardápio. A maior parte dos camponeses se permitia comer carne apenas em festas, como no dia de São Martinho. Era tradição saborear ganso assado e vinho jovem no Natal, além de porquinho assado ou um pão melhor. O restante do inverno era passado com uma alimentação simples e econômica, para garantir que as reservas durassem. Aqueles que já tivessem esgotado suas provisões em janeiro poderiam passar por um período terrível de fome em fevereiro e março. Com a chegada do frio, as roupas se tornavam a primeira defesa contra o inverno. As pessoas da Idade Média sabiam que se vestir em camadas ajudava a manter o calor do corpo. A camada base era feita de linho, com uma camisa e calças que eram agradáveis ao toque e absorviam a umidade. Sobre isso, várias camadas de lã eram usadas, pois a lã mantém o calor mesmo quando úmida e oferece um bom isolamento. Um camponês comum, por exemplo, vestia uma túnica de linho, sobre a qual colocava uma jaqueta grossa de lã, jogava um manto de lã sobre os ombros e enrolava um cachecol de lã ao redor do pescoço. As mãos estavam envolvidas em luvas, frequentemente em formato de mitenes que mantinham os dedos unidos, oferecendo mais calor do que as luvas tradicionais. Os pés eram calçados com botas de couro, acolchoadas com palha ou trapos, para garantir um bom isolamento térmico. Nas classes mais privilegiadas, as botas eram altas e forradas com peles. O traje de inverno típico também incluía capuzes e chapéus, que muitas vezes eram usados em camadas. Os homens, por exemplo, optavam por um chapéu de feltro forrado de lã de ovelha, complementado por um capuz, enquanto as mulheres adoravam usar lenços e cachecóis na cabeça. Era crucial proteger todas as partes do corpo, evitando que dedos e orelhas congelassem. A lã se destacava como o material preferido para as roupas de inverno. Embora a lã de ovelha fosse abundante e aquecesse bem, tinha o inconveniente de ser áspera e irritar a pele, especialmente em casos de suor. Para contornar esse problema, costumava-se usar roupas íntimas de linho sob as camadas de lã. Quando o colete de lã se molhava durante o trabalho, muitas vezes era retirado temporariamente para secar antes de ser recolocado, evitando que a roupa úmida esfriasse o corpo. No campo, as pessoas precisavam confeccionar suas próprias roupas de inverno. Durante todo o ano, a lã era tosquiada das ovelhas, e as mulheres a transformavam em fios, tecendo um tecido robusto. Com esse material, eram costuradas jaquetas, calças, luvas e chapéus, sempre remendados e reutilizados até se desintegrarem, já que os tecidos eram valiosos e escassos.
As peles também desempenhavam um papel fundamental no vestuário de inverno. Um casaco de carneiro ou um forro de coelho proporcionavam um conforto adicional. No entanto, as peles eram também um símbolo de status. Na Idade Média, existiam leis que regulavam o uso de peles, determinando quem tinha direito a quais tipos. Em 1363, na Inglaterra, as leis permitiam que camponeses e artesãos usassem apenas peles mais baratas, como as de ovelha, coelho, gato ou raposa, enquanto as peles mais luxuosas, como arminho, marta ou esquilo, eram exclusivas da nobreza. Mesmo assim, as pessoas comuns se viravam como podiam, criando coletes ou forros para botas com peles de coelhos ou raposas que caçavam. Os camponeses mais pobres, por sua vez, usavam capas forradas com pele de carneiro, que era bastante acessível. Já a nobreza se envolvia em longas capas de peles de esquilo ou arminho, evidenciando seu prestígio. Em geral, os ricos se vestiam de forma mais aquecida e confortável, com roupas feitas de tecidos de qualidade superior, podendo se dar ao luxo de trocar e secar a roupa íntima, além de possuírem vários pares de botas e luvas. Os menos favorecidos, por outro lado, frequentemente tinham apenas uma calça de lã e uma túnica grossa para enfrentar o inverno. Se molhassem as roupas, não havia alternativa senão continuar usando-as. Assim, a limpeza não era uma prioridade durante os meses frios, pois lavar as roupas em água gelada significava apenas molhá-las e perder o calor. A sujeira aguardava a chegada da primavera. O que realmente importava era sobreviver ao frio. Um antigo provérbio poderia muito bem afirmar: de que adianta estar limpo se eu congelo até a morte? Para ilustrar, imagine um típico homem medieval no inverno. Na cabeça, um chapéu espesso. Sobre os ombros, um manto pesado preso com um fecho. Por baixo, um colete robusto. Nas mãos, mitenes. Na cintura, pele de ovelha. E nos pés, altas botas envoltas em trapos. Com esse traje, o camponês saía pela manhã para cuidar do gado ou buscar lenha na floresta, e mesmo em casa, não se despia. Simplesmente pendurava a roupa úmida, mas não por conveniência. Era para secá-la perto do fogo. Frequentemente deixava o manto e as botas de couro na cabana, pois em um canto da casa podia haver gelo nas paredes. O inverno medieval, portanto, exigia que estivéssemos sempre envoltos em várias camadas de vestuário. Até mesmo na igreja, as pessoas se sentavam vestindo coletes e luvas, já que as paredes de pedra do templo eram frias e a oração em conjunto não aquecia. Curiosamente, às vezes levavam aquecedores pessoais para a igreja, esferas metálicas ocas com carvão em brasa dentro, que seguravam nas mãos para se aquecerem. O inverno não paralisava a vida medieval. Apenas mudavam-se as tarefas e o ritmo diário. Os campos estavam cobertos de neve, mas os camponeses não eram de forma alguma preguiçosos. Não é à toa que se diz: em outubro, trabalhe nos campos, em janeiro, fique perto do fogo. Os meses de inverno representavam um tempo de pausa na aragem e na colheita, mas não eram férias. As pessoas simplesmente transferiam sua dedicação dos campos para os pátios, estábulos e cabanas. Os dias curtos e as noites longas naturalmente limitavam as atividades. Como velas e tochas eram caras, pouco se fazia após o anoitecer. Mesmo assim, do amanhecer até o anoitecer, inúmeras tarefas precisavam ser concluídas para garantir a sobrevivência da família e da propriedade até a primavera. O início do inverno, dezembro, sucedia a aragem e o plantio de outono. Os grãos de inverno, como trigo ou centeio, eram semeados por volta de São Galo, em outubro, novembro e dezembro. Os camponeses se viam diante da organização da propriedade. Como já mencionado, era a época de matanças de porcos, onde os animais eram transformados em carne para o inverno. Frequentemente, esse era um evento social. Várias famílias se reuniam,
Matavam os porcos em conjunto e dividiam a carne. Cada um levava um pedaço de banha, linguiça e outros cortes, garantindo que ninguém ficasse sem alimento. Além disso, era preciso cuidar da lenha. Desde o outono, pilhas de madeira eram trazidas da floresta. Mas se a lenha acabasse, os homens tinham que sair com a carroça e o machado durante o inverno para buscar mais combustível. A madeira era essencial, pois sem fogo, nada se aquecia. Em dezembro, também se plantavam novas sementes de inverno, onde ainda era possível, antes que o solo congelasse. Por exemplo, nas regiões vinícolas, mudas de videira eram plantadas para que enraizassem até a primavera. Geadas moderadas não eram um empecilho. Muito pelo contrário, os grãos jovens semeados no outono germinavam levemente e depois descansavam sob a neve, prontos para brotar na primavera. O tempo do advento, no entanto, era geralmente um período de preparação para as festividades e o encerramento do ano. Antes do Natal, as pessoas se esforçavam para concluir tudo o que era necessário, desde consertar telhados até preparar decorações para a igreja. Os ferreiros tinham bastante trabalho com a ferragem de trenós e a preparação dos cavalos que puxavam esses trenós em vez de carroças. Já o silêncio de janeiro e as atividades artesanais. Janeiro era o mês mais calmo do ano para os camponeses. Após as festividades que terminavam no Dia de Reis, ninguém retornava imediatamente ao campo. A terra já estava congelada e não podia ser arada. Assim, janeiro se tornava um tempo de descanso e pequenas tarefas domésticas. Os camponeses podiam finalmente relaxar um pouco, passar tempo com a família, sentar-se perto do fogo e compartilhar histórias. Nos calendários medievais, janeiro é frequentemente retratado como um camponês sentado junto à lareira, aquecendo os pés, enquanto do lado de fora reina um silêncio gélido. Entretanto, isso não quer dizer que nada fosse realizado. O trabalho não se esvai, mas algumas tarefas menores não podiam ser adiadas. O camponês tinha a rotina de inspecionar diariamente o gado no estábulo, alimentar as vacas com feno, limpar o local e fornecer água às ovelhas. Em alguns dias, era preciso quebrar o gelo da fonte. As mulheres cuidavam das aves e controlavam as reservas de alimentos, separando os grãos para garantir que estivessem em bom estado e descartando os vegetais estragados para evitar contaminações. As crianças, por sua vez, recolhiam pinhas ou gravetos na floresta para acender o fogo. No inverno, também era a época ideal para os trabalhos manuais. Tecelões, fiadeiras, carpinteiros e marceneiros aproveitavam o abrigo do telhado. Frequentemente, as mulheres fiavam linho e lã em fios, teciam tecidos, costuravam e reparavam as roupas da família. Os homens se dedicavam a consertar ferramentas. Era tempo de fixar novos cabos nos machados, fabricar cabos para as enxadas, trançar cestos de vime ou esculpir colheres de madeira. Tudo o que se desgastou no verão era consertado. Os ferreiros aqueciam suas forjas durante o frio, enquanto os sapateiros costuravam calçados com as peles armazenadas. Assim, as pessoas aproveitavam a serenidade do inverno para se prepararem para a próxima estação. Com a chegada de fevereiro, os dias começavam a se estender na Gromnica, com 1 hora a mais, diziam. Os camponeses despertavam lentamente do torpor invernal e se preparavam para retornar ao campo. Em algumas regiões, fevereiro já trazia os primeiros trabalhos, como a poda das árvores e vinhedos. Assim que o clima permitia, o camponês se dedicava a podar as videiras e árvores frutíferas para garantir uma boa colheita. Uma tarefa comum do inverno era levar o esterco para o campo. Durante a estação fria, o estrume se acumulava no estábulo e, em fevereiro, era transportado para a terra. Enquanto o solo ainda estava duro e congelado, suportava a carroça. Se o solo descongelasse na primavera, o barro tornaria o trabalho mais difícil. O corte de madeira se estendia por todo o inverno. Em fevereiro,
Era frequente cortar madeira para construção ou reparo, pois as árvores cortadas durante o frio produzem madeira de melhor qualidade. Os camponeses também cuidavam de cercas, muros e telhados antes do derretimento da neve. Tempestades invernais podiam causar danos aos telhados ou quebrar cercas. Fevereiro era o momento de colocar tudo em ordem, para que na primavera o gado não escapasse e a água não invadisse as casas durante o derretimento da neve. Ao final de fevereiro, em torno da quarta-feira de cinzas, iniciava a Grande Quaresma, coincidindo com o Carnaval, um período festivo. Era a última chance de se divertir e se fartar antes da chegada da primavera, marcada por muito trabalho e jejum. Os camponeses costumavam realizar a matança de porcos exatamente durante o Carnaval. Havia banquetes com carne e festas dançantes, mas isso estava mais relacionado à vida social e aos rituais, que abordaremos em breve. Em suma, pode-se dizer que o inverno no campo era uma combinação de trabalho intenso e momentos de descanso. As pessoas se esforçavam quando necessário, cuidando do gado ou lidando com a madeira, mas também sabiam poupar energia durante as tempestades. Em dias de frio extremo, as atividades ao ar livre eram limitadas, tornando melhor permanecer em casa. Há até relatos de que, em regiões onde os invernos eram particularmente rigorosos, as pessoas recorriam ao sono de inverno, algo semelhante à hibernação. Por exemplo, em áreas remotas da Rússia ou nos Alpes franceses, era comum dormir o máximo possível durante os dias mais frios, até mesmo durante o dia. Contam que os camponeses se levantavam apenas uma vez ao dia, checavam o fogo, mordiscavam um pedaço de pão duro e logo voltavam a se deitar. A família toda se espremia em um catre, se abraçando para se aquecer, e passavam a maior parte do tempo simplesmente dormindo. Essa estratégia ajudava a economizar energia e alimentos. Menos horas acordados significavam menos calorias queimadas e, consequentemente, menos fome. É quase inacreditável, mas foi dessa forma, por meio de métodos extremos, que as pessoas conseguiram sobreviver enquanto a tempestade rugia do lado de fora e a comida escasseava. Quando não havia nada a fazer e só se sentiam exaustos, optavam por descansar e dormir. Claro, nem sempre era necessário hibernar. Geralmente, bastava diminuir o trabalho árduo, sentar-se para fiar, fazer fiação em grupo ou esculpir madeira, aguardando dias mais quentes. A ideia de que a inatividade em janeiro realmente ajudava na sobrevivência deve ter se espalhado amplamente. Assim, o inverno moldava todo o ciclo econômico. Da primavera ao outono, um período de intenso esforço, seguido por um tempo de calma e autoconservação durante os meses frios. Na Idade Média, pertencer a uma comunidade era vital para enfrentar o inverno. Um homem solitário enfrentaria enormes dificuldades para sobreviver aos meses rigorosos, mas a aldeia se mantinha unida. Quando a tempestade rugia do lado de fora e a neve cobria o chão, as pessoas se reuniam ao redor de um fogo comum, seja na cabana, na casa do Senhor ou na igreja durante a missa, compartilhando calor e alimentos. Portanto, o inverno não era apenas um tempo de escassez, mas também um período em que os laços entre vizinhos, famílias e toda a comunidade se fortaleciam. Nas noites frias, contavam histórias, cantavam músicas e transmitiam saberes às próximas gerações, como fazer chucrute corretamente ou identificar uma tempestade se aproximando. Essa sabedoria coletiva e a ajuda mútua eram, sem dúvida, o tesouro mais valioso que as pessoas possuíam quando os bens materiais se esgotavam. A fé religiosa fornecia consolo e esperança durante o inverno. A igreja organizou as festividades de maneira que, no meio da parte mais escura do ano, a luz do Natal brilhasse. A celebração do nascimento de Cristo trazia uma mensagem de esperança e renascimento. As pessoas mantinham a crença de que, assim como o Salvador nasceu, novas colheitas e a primavera ressurgiriam após o inverno.
O advento era um tempo de reflexão e jejum, um momento de preparação para as festas. A véspera de Natal e os dias seguintes eram repletos de cultos, canções natalinas e visitas. Até mesmo os mais pobres eram agraciados na igreja, recebendo um pouco de vinho ou uma hóstia para sentir a atmosfera festiva. O canto de Natal começou já na Idade Média, com os jovens indo de casa em casa, entoando canções religiosas e desejando felicidade em troca de algo para comer. Essas tradições também tinham um propósito prático, já que famílias mais abastadas compartilhavam alimentos com os cantores, que depois eram destinados aos necessitados. O inverno também era um período repleto de tradições populares e rituais, muitas vezes ligados à crença no sobrenatural. Por exemplo, nas terras tchecas, a tradição pagã de levar a morana se estabeleceu. No final do inverno, geralmente no domingo triste antes da Páscoa, os camponeses confeccionavam uma boneca de palha simbolizando o inverno e a morte, a morana, e a levavam para fora da aldeia ao som de cantos, afundando-a em um riacho ou queimando-a. Esse ritual dramático tinha como objetivo garantir que o inverno já tivesse partido e que a primavera chegasse em toda a sua plenitude. A despedida simbólica da morte. A Igreja, embora não aprovasse oficialmente práticas pagãs, frequentemente as tolerava ou lhes conferia um novo significado. No íntimo, as pessoas acreditavam que era essencial conquistar a benevolência do inverno ou, quem sabe, implorar pela sua partida através de rituais. Muitas superstições estavam ligadas ao clima. O dia de Gromnica, celebrado em 2 de fevereiro, era um momento importante. Se o sol brilhava, dizia-se que o Gromnica Skowronek cantaria, sinalizando que o inverno se prolongaria. Por outro lado, um dia nublado indicava que a estação fria estava prestes a terminar. Também acreditava-se que no dia de São Mateus, em 24 de fevereiro, o gelo começava a se romper, marcando o início do descongelamento dos rios. Esses ditados ajudavam a alimentar a esperança de que a primavera estava se aproximando. As festividades sociais durante o inverno incluíam celebrações coletivas. Além do Natal e da Epifania, havia os já mencionados últimos dias de Carnaval. Em janeiro e fevereiro, antes da Quaresma, aconteciam festas, bailes e banquetes, onde as últimas reservas de carne eram consumidas e brindava-se a sobrevivência do inverno. O Carnaval, repleto de máscaras, dança e diversão, proporcionava uma pausa para que as pessoas esquecessem, mesmo que por um breve tempo, a fome e o frio. Nas cidades, janeiro era marcado por festas de corporações, como as dos açougueiros, que comemoravam os abates de inverno. Os padeiros preparavam doces e frituras para todos. A solidariedade era fundamental. Os mais fortes e abastados se esforçavam para ajudar os mais necessitados, seja por compaixão cristã ou pela exigência da comunidade. A igreja muitas vezes se tornava um pilar de apoio, armazenando grãos em celeiros comuns, que eram distribuídos aos pobres em momentos de crise. Os mosteiros também ofereciam sopa aos necessitados, o que originou a famosa expressão sopa para os pobres. Havia uma regra não escrita. Quem tinha em abundância ajudava o vizinho, como emprestar um saco de farinha em troca de auxílio na primavera. É claro que nem sempre a vida na aldeia era perfeita, mas a ajuda mútua era uma constante. Durante grandes nevascas, os vizinhos se uniam para desobstruir as estradas cobertas de neve até o moinho ou a destilaria. Compartilhar se tornava uma necessidade. Em algumas comunidades, homens se organizavam para buscar lenha na floresta e dividiam o combustível igualmente entre as famílias. Se uma casa pegasse fogo no inverno, os outros acolhiam a família afetada temporariamente e ajudavam a construir um novo lar antes da chegada do frio. Essa rede de solidariedade era uma lei não escrita, já que todos sabiam que um dia poderiam precisar de ajuda.
Entretanto, o inverno também testava os limites da sociedade. Quando os alimentos escasseavam, a moralidade muitas vezes ficava em segundo plano, dando lugar a uma luta desesperada pela sobrevivência. Os registros históricos trazem relatos de invernos em que pessoas pereceram de fome ou congeladas em suas cabanas cobertas de neve. Entre 1315 e 1317, a Europa enfrentou a chamada Grande Fome, resultado de anos de colheitas ruins e invernos severos que ceifaram a vida de milhões. Quando a comunidade e a fé falhavam, o sofrimento era a única certeza. Apesar das adversidades, a maioria dos invernos acabava cedendo lugar à primavera, e as pessoas se viam mais uma vez diante de um novo ano, unidas na esperança de tempos melhores. Os invernos da Europa medieval, sem dúvida, representavam uma verdadeira prova de resistência. Nossos antepassados enfrentaram enormes desafios e mostraram uma incrível engenhosidade para garantir sua sobrevivência e saúde. Eles adaptaram suas moradias para reter o calor, mesmo que isso significasse conviver com fumaça e espaços apertados. Meses antes do inverno, preparavam e armazenavam alimentos para que ninguém passasse fome, mesmo que, em algumas ocasiões, as refeições fossem bem simples. Vestiam-se em camadas, aproveitando todos os retalhos e peles que conseguiam para se aquecer. O ritmo de trabalho era ajustado de forma inteligente. Tudo que poderia ser feito antes do inverno era realizado, enquanto durante a estação fria se concentravam na conservação, na produção artesanal e em um descanso estratégico. A vida social e a fé eram fontes de força mental. Celebravam as festividades juntos, mantinham tradições e se apoiavam mutuamente, garantindo que ninguém enfrentasse o inverno sozinho. É evidente que, na Idade Média, havia grandes disparidades entre as classes sociais e as regiões. Os nobres ricos passavam os invernos em castelos de pedra, com grandes lareiras e cercados por servos. Para eles, o inverno apresentava seus próprios desafios. Mesmo que a torre do castelo fosse fria, desfrutavam de peles quentes, banquetes elaborados e entretenimentos que tornavam as longas noites mais agradáveis. Já os camponeses mais pobres enfrentavam noites geladas em um único cômodo, juntos com a família e o gado, alimentando-se de sopa de repolho enquanto aguardavam o calor e o retorno ao trabalho no campo. Os burgueses das cidades medievais estavam em uma posição intermediária, com casas um pouco melhores que as dos camponeses e a possibilidade de comprar algo no mercado. No entanto, até mesmo as cidades sofriam no inverno com lareiras que pegavam fogo ou canos congelados, quando existiam. As condições climáticas também variavam de região para região. O norte da Europa, incluindo a Escandinávia e a Rússia, frequentemente enfrentava invernos ainda mais rigorosos do que o restante do continente. Os habitantes dessas áreas dominavam, por exemplo, a arte de esquiar desde a Idade da Pedra, facilitando a locomoção na neve. Os escandinavos e os povos do norte construíam casas compactas de troncos, dispunham de muitas peles e estavam acostumados com a neve e a escuridão. Por outro lado, o sul da Europa, na bacia do mar Mediterrâneo, desfrutava de invernos mais amenos e úmidos, com a neve sendo uma raridade. Quando ela aparecia, gerava confusão. Em 1359, na Itália, por exemplo, a quantidade de neve foi tanta que muitos telhados desabaram. Na Europa Central, a situação era intermediária. Nas terras tchecas, os invernos eram rigorosos, mas as pessoas se adaptaram a eles com um ciclo tradicional de trabalho e costumes, como já mencionamos. Curiosamente, entre os séculos XIV e XV, começou o que ficou conhecido como Pequeno Resfriamento, ou a Pequena Era do Gelo, trazendo invernos geralmente mais frios do que os anteriores. Assim, nossos antepassados precisavam lidar até mesmo com mudanças climáticas inesperadas. Às vezes, grandes rios congelavam, enquanto em outras ocasiões,
Invernos amenos eram seguidos por um frio devastador. Mesmo assim, a cada ano, as pessoas da Idade Média enfrentavam os invernos e continuavam com o ciclo da vida. Graças à sua habilidade e resiliência, hoje podemos admirar a forte conexão que existia entre o homem, a natureza e a comunidade. Enquanto nós reclamamos do inverno com uma xícara de chá, o homem medieval aceitava essa estação como parte da vida e tentava extrair o que havia de bom dela. Momentos em família, descanso após um ano de trabalho e, por vezes, até diversão, como batalhas de bolas de neve ou cantorias em conjunto. Mesmo na Idade Média, as pessoas se divertiam na neve, patinavam em lagoas congeladas usando ossos de animais como patins, e as crianças brincavam com bolas de neve perto da igreja. As antigas pinturas nos mostram que, mesmo nos dias mais gelados, a vida sempre encontrava uma forma de trazer alegria. Espero que essa visão do frio medieval tenha aguçado a sua curiosidade. Quando vocês se acomodarem em suas camas quentinhas esta noite, ou colocarem briquetes modernos na lareira, talvez se lembrem do quanto era desafiador para nossos antepassados garantir calor e conforto. Agradeço por terem assistido a este vídeo até o final. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like e compartilhar. E claro, escrevam nos comentários qual aspecto da vida invernal na Idade Média mais os impressionou ou chamou a atenção. Desejo a todos um dia maravilhoso e mesmo que seus invernos sejam rigorosos, certamente vocês desfrutam de uma vida bem mais fácil do que a vivida na Idade Média.